a gente vai falar de Oktoberfest, né? Porque afinal de contas essa festa aí rende muito assunto. E olha, com tantas opções de pratos, salgados e doces, será que tem alguma dica de chopp para deixar essa combinação ainda mais gostosa? É o que eu vou falar agora com a Fernanda Bresciani, que está aqui comigo, que é beer sommelier, sommelier de cerveja. Bem-vinda, Fer, tudo bem? Obrigada, Gi. Tudo jóia. Bom, se é para falar de cerveja, tô aqui com a pessoa certa. Mas o que a gente quer saber? Tantos pratos gostosos, né, na Oktoberfest. Já comeu muito lá? Mais ou menos. A gente está tentando manter a dieta, né? Mas tá difícil. Não é tarefa fácil. Não, nada fácil. E aí a dúvida que fica é, se eu escolher uma cerveja errada para acompanhar certo prato, eu posso, não digo estragar, mas é que não vai dar aquele realce, né? Tem dicas aí da Bia Sommelier para a gente harmonizar melhor esses pratos? Tem sim. A gente brinca muito assim, se você escolher errado por acaso, o máximo que vai acontecer é você comer primeiro e beber cerveja depois, ou beber primeiro e comer depois, né? Não vai desperdiçar nada, mas é muito mais legal a gente ter a experiência completa, né? Você experimentar um prato que funciona com uma cerveja. Então tem algumas dicas bem basiquinhas, claro que esse é um assunto gigante, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas tem algumas dicas básicas pra gente não errar tanto ou para acertar um pouco mais. Certo. Né? Digamos então que eu tô lá na festa, deu aquela fome e eu quero comer um joelho de porco. Joelho de porco, teoricamente, é um prato gorduroso. Eu não acho, porque a carninha que sai lá, ela é mais sem gordura, mas tem gente que acha que é mais gorduroso. Não sei, não vou entrar nesse detalhe. Mas qual seria a cerveja indicada? Então, para o joelho de porco, por a gente estar numa festa alemã, né, é muito legal a gente usar a harmonização cultural, que é o quê? Uma Weissbier. É uma cerveja com uma alta carbonatação, ou seja, ela faz aquelas bolinhas na boca, né? Carbonatação a gente sempre lembra de Coca-Cola, né? Então ela faz aquela bolinha. Isso ajuda a quebrar um pouco a gordura. Boa. Então vai funcionar legal. Qual é a cerveja? Uma Weissbier. Weissbier, beleza. Cerveja de trigo. Cerveja de trigo. E se eu não gosto de cerveja de trigo? No caso que eu não gosto mesmo. Você pode tentar uma cerveja que tenha um pouquinho de amargor, talvez, para quebrar a gordura, ou uma cerveja mais ácida. Pode arriscar, de repente, talvez com uma Catarina Sour. Eu imaginei a Catarina Sour, então tá. Então beleza, essas são pro joelho de porco. Agora, um prato que não pode deixar de ter na Oktober, a batata recheada. E aí variam os sabores. Tem de carne, tem de frango, tem de legumes. Vai variar também a cerveja? Para cada uma delas? A gente então, pensa boa sorte. A batata, por exemplo, ela funciona mais ou menos como a massa, né? Ela é uma base de carboidrato neutra. Então, o que eu vou colocar em cima da batata é o que vai diferenciar a cerveja. Sempre lembrando assim, coisas intensas, comidas intensas, cervejas intensas. Comidas mais leves, cervejas mais leves. Então, se eu tiver um frango é um pouco mais leve. Eu posso tentar com uma cerveja um pouco mais leve, né? Que aí são quais que tem lá na festa? A gente pode tentar com uma Pilsen, que a Pilsen a gente brinca que não harmoniza, mas acompanha praticamente tudo, né? Umas cervejas assim, que tenham um amargor mais baixo, uma base de malte um pouquinho maior, que não tenha muito teor alcoólico, né? Aqui, nesses exemplos que você trouxe pra gente, tem alguma que contrasta mais uma com a outra, tanto em coloração como leveza mesmo do que você está falando, se é para um prato mais leve ou se é para um prato mais pesado? A gente tem uma Stout aqui, por exemplo, que é uma cerveja maltada. Você quer colocar no copo aqui pra gente? Colocar. É uma cerveja escura, né? Uma carga maior de malte. Essa é uma Stout? É uma Stout. E essa seria então para qual prato? Essa, por exemplo, ficaria super legal com alguma sobremesa de chocolate. Opa, então já vamos para essa já queimamos etapa aqui. Então, ó, ela tem... Deixa eu ver por que você... Então tá, então já que já queimamos etapa, se eu quiser comer um pretzel de... aquele que vem com chocolate em cima. Pode tentar com uma Stout. Essa... Ai, que cheirosa, gente. Vamos lá, Gi, o que você está sentindo por que ela vai combinar? O que eu vou me arriscar, cara? Eu não entendo muito não, mas eu sinto que eu gosto mesmo. Tem umas notas de café, não tem? Café, uma torra, tosta, café. Então o café sempre vai muito bem com bolinho, com chocolate, né? Então a gente tem que tentar tirar dos aromas e sabores da cerveja como se a gente estivesse consumindo uma comida ou uma bebida que a gente tira no dia a dia. Não tem muito mistério, né? Qual que seria, ao contrário dessa, mais leve? A mais leve que eu tenho aqui é a Catarina Sour. Quando a gente fala em leve, a gente também fala de leveza em relação ao que a gente vê assim no copo, porque ao meu ver ela parece mais pesada, mas é só porque ela é escura? A sensação, quando você vê uma cerveja escura, você já automaticamente pensa que ela é mais pesada. É que o leve é muito relativo, né? Eu tô pensando na intensidade do quê? Do álcool, do amargor, da carbonatação. Então, o leve é uma palavra que eu costumo usar leve para cervejas
que eu beberia o dia inteiro. Certo. Sei lá, vamos utopicamente falando de um engradado de cerveja. Então, Certo. são cervejas mais leves, Utopicamente. né? Utopicamente. Conheço pessoas que utopicamente... Porque se a gente pensar, por exemplo, uma Dry Stout, que é uma cerveja de origem irlandesa, ela foi feita para ser consumida em grandes quantidades. Ela é escura, né? Mas ela é um teor alcoólico mais baixo, um corpo mais leve, só que ela é feita para ser consumida em grandes quantidades. E aí ali fica baseado no teor alcoólico dela. Então, é muito variável essa questão do que é leve e o que não é leve. Às vezes o que é muito leve para mim não é tão leve para você também. Exatamente. Né? Como a relação aí de vai muito do amargor. gosto Sim. de cada um. Vamos abrir uma que contrasta aqui pra gente dar uma olhadinha? Essa aí é a Catarina Sour. Vamos abrir uma Olha. Catarina Sour, que eu acho que é a cerveja da vez aqui, né? Tem um assim... Isso, vamos primeiro, vamos por partes, que eu tô acelerando o processo, não sei porquê. Falou de cerveja... Ixi, Tá. não era para eu ter feito isso. Falou de cerveja, ela mal. fica ansiosa. A Catarina Sour é o único estilo de cerveja brasileiro, né? Ela foi criada aqui em Santa Catarina. Ela tem uma acidez elevada. É uma cerveja que eu indico muito para cortar sabores. Então, se eu preciso sair de uma cerveja pesada e para uma cerveja leve, eu posso tomar uma Catarina Sour para limpar o meu palato, por causa da acidez dela. Ah, certo. Então ela... Posso dizer que essa aqui combina com tudo, então? Não necessariamente combina com tudo, ela vai te ajudar a limpar o paladar, né? Cheirosa. Se a ideia for limpar o paladar, ela pode ser usada Então, bem ajuda tranquilamente. também. Ó, a diferença das duas aqui, mas olha só, o que eu falei, parece que é leve, ela deve ser leve, mas se a gente for avaliar só pelo jeitinho dela aqui no copo, eu já ia dizer que ela não é tão leve. Então, o teor alcoólico dela é leve, essa é suave, ela não é muito alta, mas a acidez é muito alta. Então, ela é leve. Falando de acidez, para mim ela é leve porque eu gosto de cervejas muito mais ácidas, mas para uma pessoa que não gosta de acidez, né, ela vai ser um pouco mais ácida do que o esperado. Então, tem muito a ver mesmo com o paladar de cada paladar. um. Maravilha. Fê, obrigada por estar aqui, dar essas dicas Obrigada pra gente. pelo Agora a convite. gente vai aproveitar os pratos com a cerveja certa. Exatamente. Valeu, Fê. Valeu, Até daqui obrigada. a pouquinho, hein? Fica